É lamentável que ele não tenha essa traquejo, ideia. né? De É o traquejo, perfeito, Marcelo, para essa é a lidar com palavra. essas coisas. Aqui, até separei um trecho aqui de uma contradição que ele caiu, inclusive na pergunta do Vessone, né? Isso. Desse Igor aqui, Sveinbrucker, que eu realmente não conhecia. Depois eu até fui ver que ele até mexe um pouco com futebol em outros clubes, né? Diz que é um amigo e tal. Quer dizer, o Corinthians entrou muito nessa situação também por emprestar muito dinheiro com o empresário, certo? E acabou ficando refém deles todos. E quando mudou a gestão, e aí você entra, é aquilo que a gente fala, né? Você, para executar, para ter um cargo desse, presidente de um clube é um cargo político. E então você tem que saber entrar. Quando você entra, e ele repetiu esse erro ontem, né? Ah, a política aqui acabou. Ninguém governa sem política, irmão. Essa conversa, que foi uma conversa que o Brasil entrou recentemente também, elegendo um monte de lunático aí, achando que eles iam mudar tudo. Não existe isso. A política é a ferramenta. Primeira coisa que ele devia ter feito era chamar todos os empresários e conversar para tentar chegar primeiro a uma. Não assim, olha, com vocês eu não faço negócio mais, porque é o seguinte, vocês são todo aproveitador, não é bem assim, porque o jogo é esse. Se o Corinthians se enfiou nisso, para sair disso, ele vai precisar dos caras também. E aí ele cai numa contradição que ele está usando o mesmo artifício com um cara que ele chama de amigo, sabe? Que amigo, bicho? Chega aí, ó. O contrato está aqui de empréstimo, ele emprestou X para comprar o Mateuzinho. Eu peguei 4 milhões, comprei o Mateuzinho, porque segundo o Jorge Nicola não são 4, são 10 milhões. E aí, é o Jorge Nicola que falou, a informação dele eu não tenho nenhuma, estou só reproduzindo. Ele falou isso no Donos da Bola agora há pouco, lá na Band. E emprestou a juros X, nós vamos pagar sim para ele. Então, beleza, mas não, ele é um amigo da porta para fora. Não, mas ele está direto pro CT. Quando você viu ele, pô, vi ele tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. O professor foi acabando com o argumento dele ali, porque ele estava completamente despreparado em todos os sentidos, né? Assim, não levou um documento, ele não levou um contrato, ele não levou nada, ele saiu atirando para todo lado com essa desculpa esfarrapada de que não, é transparência, eu errei, mas vou corrigir. Não é assim, né? O Corinthians, como a torcida canta, não é brincadeira, e se fosse qualquer outro clube da Série A do futebol brasileiro, não seria brincadeira, né? Se mexe com um orçamento, um faturamento anual de R$ 1 bilhão. Você precisa ter um mínimo de preparo para estar num cargo desse. E para mim, Alex, o mais triste é ver que não tem ninguém lá dentro muito melhor. Porque se as opções foram André Negão e ele, é duro, né? Assim, o Corinthians precisa sair desse ciclo. Eu sei que, pô, é muito legal você ser identificado com o povo, com a galera mais humilde. Isso é uma história do clube, é outra coisa. Lá dentro, você tem que pensar grande, sabe? É negócio de mané da carne, fulano do posto. Isso aí tem que ter alguém que saiba administrar, né? E que assuma para as pessoas, olha, a situação do clube ela é falimentar, tá, gente? É isso aí. É isso. Desculpa, a culpa não é só minha, beleza. O que foi feito, porque também não dá mais para mudar. O que nós vamos fazer? Para onde é que nós vamos? Todo mundo vai se ajudar aqui ou a gente vai acabar de destruir o clube? Porque a queda para a Série B não é o pior. É o pior em termos de orçamento, cai a receita para caramba e tudo mais. Mas não é esse o pior. Esse modelo associativo de futebol, ele, para mim, é uma doença do futebol brasileiro que está levando, está carcomendo os grandes clubes do futebol brasileiro. Vou citar alguns exemplos aqui. Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo, se o Bandeira de Melo não assume, né? Como é que estaria hoje? Palmeiras, se não é o Paulo Nobre, se não é o Paulo Nobre acabar com a festa lá do Mustafa e a turma, como é que estaria o Palmeiras hoje? O Cruzeiro, recente, o exemplo mais recente que está na cabeça de todo mundo, o Internacional de Porto Alegre. Ó, são 6 que eu citei aqui. Ó, se eu pegar a tabela do Brasileirão, ó, Bahia, se não fosse o Grupo City, será que estaria na segunda posição do campeonato? Não. O São Paulo, até quando vai conseguir manter esse modelo? Até quando? E eu estou citando todos, ó, times que estão aqui, ó. Tirando o Botafogo. O Botafogo virou SAF. Não é mais aquela turma. Precisou virar SAF, vendida a
preço de banana. Cruzeiro, vendido a preço de banana, vendido a um Vitor Roque, o Cruzeiro. O Vasco vendeu-se para uma empresa que você não sabe de onde vem e para onde vai. Então, assim, é o futebol brasileiro que está derretendo, Alex, por causa desse modelo de politicagem, de clube que não reflete mais a realidade do futebol, né? Queria te ouvir sobre isso também. E assim, Marcelo, você foi muito feliz nessa. Até eu estava comentando isso com uma amiga minha ontem, da questão de que o Corinthians não teve capacidade de formar um possível presidente nesses últimos anos, né? Porque é muito fácil falar que uma gestão ficou lá 16, 17, 18, 20 anos e a partir do momento que você assume, você joga toda a culpa nela, né? Isso é muito simples, isso até eu faria, né? Nem precisa ser presidente do clube. O ruim aí é exatamente isso. O Corinthians não ter conseguido formar alguém capaz de gerir o clube com essa capacidade. Na verdade, Marcelo, tem gente dentro do clube. Olha só, vou dar dois exemplos aqui, um que eu conheço muito bem e outro que eu não conheço nada. Um eu conheço muito bem, que é o Rosala Santoro, e outro é o Yun Lee, né, um dos maiores juristas do Brasil, e outro, um dos maiores especialistas em mercado financeiro do Brasil. Os dois estavam na diretoria do Augusto Melo e saíram por ingerência do próprio presidente. Então, quer dizer, dois profissionais que ninguém questiona, estando subalternos a ordens de pessoas que não entendem absolutamente nada dos dois departamentos técnicos que eles tocavam. No primeiro ano de mandato, que seria fundamental você manter isso, né, para chegar nesse ponto que você mesmo tocou, de chegar nos empresários ou nos credores e falar, gente, olha só, um ano de gestão, estamos aqui com o Yu, com o Yun Lee, com o Rosala, eles têm aqui para vocês um plano, porque nesse ano nós fizemos isso, aquilo, papapá, batemos aqui o que a gente queria, e agora esses dois profissionais técnicos vão deixar o cargo por causa de política, não sei o que, beleza. Mas nesse primeiro ano seria a pavimentação de uma estrada, de um caminho importante. Aí, na primeira crise política, os caras saem fora. Aí o corintiano fala, pô, mas os caras abandonaram o barco. Eu, conhecendo o Rosala, eu sei que ele não abandonou o barco. Claro. Conhecendo o Rosala, eu sei que ele foi punido, entre aspas, por uma ingerência de um cara que não tem absolutamente nenhum preparo. Não estou falando do Augusto Melo, não. Estou falando do tal do Marcelinho. Esse aí. E eu frequento o clube há muito tempo, mas não conheço, também não faço questão de conhecer, até porque eu não sou associado, né? A gente frequenta o clube quando a gente vai transmitir os jogos de futsal, o futebol feminino. Basquete, então, a gente conhece algumas pessoas, claro, mas não sou obrigado a conhecer todo mundo envolvido na política. E assim, o presidente preferiu morrer abraçado com esses caras. Aliás, Marcelo, só me estendendo um pouco aqui, mas fique à vontade. Ontem, a minha pergunta para o presidente Augusto Melo era exatamente em cima desses dois, do Yun Lee e do Rosala Santoro. Eu queria que ele fizesse um balanço, né, dos dois. Por que os dois saíram, né? E fazer um balanço dessa gestão dos dois até o momento que eles saíram. Mas ali na hora, cara, a gente erra bastante também, né, Marcelo? Claro. Aí na hora ali, eu fui elaborar essa pergunta e acabei indo para um outro lado. Eu comecei a pergunta de um jeito e terminei lá de outro. Mas falei, porra, cara, mas é o momento, né? Que você tá ali e tal, naquela tensão maluca, eu acabei falhando. Mas a minha pergunta era essa: eu queria saber do presidente quais foram as falhas para os dois saírem, né? O que havia ocorrido e tal, não consegui tirar isso dele. Mas aí à noite, dando crédito aqui para o Estádio 97, lá para a rapaziada da Energia 97, o Rosala entrou ao vivo, né? Falou lá com o pessoal, explicou tudo certinho, né? E aí a gente pôde entender. E eu pude, inclusive, eu imaginava que seria isso que o Rosala tinha saído. Não falei com ele, né? Nesse meio tempo, mas ele falou exatamente tudo que eu imaginava que havia ocorrido, né? Porque o Rosala não abandonaria o barco dessa maneira. Mas na minha resposta, o presidente ainda acabou falando algo útil, né? Porque eu perguntei sobre essa questão política dentro do Parque São Jorge, de ter pouquíssimas pessoas decidindo o futuro do Corinthians. São 4 mil sócios que definem o futuro de 35 milhões de corintianos que espalhados pelo Brasil, pelo mundo, né? Então eu acho muito pouco isso. E aí ele acabou respondendo, falando que estava, né? Sabonetou também, mas falou algumas coisas importantes ali durante a resposta. Falou que estava. Ele não foi. Em nenhum momento ele foi
como eu vou te dizer, Contundente. contundente, nunca, não foi em nenhum momento e nem preciso, né? É. Eu acho que precisa ficar uma coisa clara aqui para quem vai estar assistindo agora e para quem vai ver depois. Não interessa a ninguém daquilo que vocês chamam de imprensa, né? Imprensa é um negócio tão distinto, né? Eu penso as coisas de um jeito, o Alex de outro, os canais que ele atende, né? A Central do Timão, a Rádio Coringão, tem uma maneira de levar o seu trabalho, a Band News FM tem outra, a Rede TV tem outra, a Band TV tem outra. Não existe uma imprensa. Não existe. Isso é fantasia da cabeça de vocês. A pior coisa que pode acontecer para a imprensa esportiva de São Paulo é o Corinthians acabar. Porque a gente vai perder uma audiência de 40 milhões de pessoas. E assim são com os outros clubes. O nosso produto são os times de futebol. Quando uma empresa patrocina uma rádio, uma televisão, ou até a nós mesmos individualmente, que hoje é uma coisa muito comum, né? Elas não estão nem aí para mim ou para a rádio. Elas estão preocupadas com vocês, porque é com vocês que elas conversam por nosso intermédio. Então, mas a imprensa está feliz porque tem notícia ruim do Corinthians. Não muda. E a gente fala com preocupação, porque se realmente acabar, e gente, não duvidem da capacidade desses caras de acabarem com o clube. Né? Quantos clubes... Pô, eu sou um pouquinho mais antigo, né? Já tenho 45. De tradição que a gente viu, ou se não acabar, ou diminuir de tamanho, o que era o Guarani 30 anos atrás. Fantástico. Né? Só para citar um exemplo, assim, né? O Guarani campeão brasileiro, o Guarani vice-campeão paulista, revelador de craques, Amoroso, Luizão, Djalminha, Careca, Zenon, putz, tantos. Onde está o Guarani hoje, brigando para não cair na Série B? Mandando o técnico embora e tal. Um grande clube do futebol brasileiro que fazia frente com todos os outros, né? Poxa, o Goiás, né, que voltou para a Série B, sobe, volta, time que já chegou à final do Sul-Americana, que tem uma tradição, que ficou anos aí, anos 80, 90, direto na Série A, revelando muita gente também. O time campeão da Libertadores de São Paulo veio quase inteiro do Goiás, Josué, Grafite, né? Poxa, André Lima. Então, não nos interessa o fim de nenhum clube, a destruição de nenhum clube, não interessa a imprensa. O que a gente quer é justamente indicar para você qual o caminho que deve ser, que a gente conhece de boas práticas, para que o seu clube não morra, cara. É isso que a gente está falando, né? Então, para de ser torcedor de dirigente, deixa de ser burro. O dirigente não está nem aí para você e nem para o clube. O dirigente está aí para ele só. E é isso que vocês têm que entender na hora de cobrar.